Pod Pro, a voz de quem ensina. Esse é o Pod Pro, é uma produção da subsede de Rio Claro da POESP, Sindicato dos Trabalhadores Estaduais do Estado de São Paulo. A gente é filiado à CUT, a Central Única dos Trabalhadores, filiados à CNT, e a gente está no sábado de carnaval, e eu tenho a honra de receber no nosso estúdio uma conversa festiva, mas também muito séria de tratar dos nossos assuntos, das nossas pautas, a deputada estadual, professora Maria Isabel de Azevedo Noronha, a professora Bebel, a nossa primeira presidente da POESP, uma mulher de luta, guerreira, de trincheira, que não faz... não há momento em que essa mulher não a encontre trabalhando, lutando, discutindo, pensando em educação, pensando no estado de São Paulo, promovendo mudança, estando com a base, indo aos lugares. Então, é uma honra recebê-la, professora Bebel. Vou chamá-la de professora porque é como eu vejo principalmente a sua atuação. Na minha vida, é uma professora que está o tempo todo ensinando de maneira muito direta e objetiva. Seja bem-vinda, Bebel. Muito obrigada, William. Muito obrigada a todos. Cumprimento a todos e todas, né, que nos assistem através do Pod Pro. Também sei que nós estaremos na TV Cidade Livre, né? E é uma satisfação muito grande porque, veja, a gente aqui vai debater a educação e como a educação é abrangente, né, a todos os temas. Então, estou aqui à sua disposição, né, e à disposição também de todos que nos ouvirem e nos assistirem. Bebel, carnaval. Que lembranças o carnaval te traz? Tanto para a vida pessoal quanto para a luta? Bom, eu venho de uma escola que eu falo é escola de vida, né? Que eu comecei a trabalhar muito jovem, então, veja, o carnaval, enquanto a gente é criança, você não tem muita... Mas quando você pega aquela fase dos 10, 11 anos, que você vê carnaval, por exemplo, nas ruas, a gente, às vezes, quando ouvia as músicas... Eu estava no restaurante lavando louças, né? Eu estava no restaurante fritando bife, era a época que mais lotava, né? Então, quer dizer, não era um trabalho que me permitia a curtir o carnaval. Mas a gente, quando ia passar as escolas de samba, né, naquele momento, porque Piracicaba, ela teve um momento pujante, né, do carnaval de rua e com escolas de samba. Então, as escolas de samba de Piracicaba se apresentavam, né, em Águas de São Pedro, onde minha mãe morava, né, e eu lá estava com a minha mãe, era pequena, né, e então a gente acabava vendo, eu me lembro até de um desses bichos do Walt Disney que me deu a mão e eu fiquei acreditando. Ele me deu a mão, e você vê, eu já trabalhava, mas quando ele veio e me deu a mão, eu dei a mão, nossa, me deu a mão, sabe assim, aquela coisa assim. Então, essa cultura popular, né, que ela encarna personagens, enredos, né, histórias de pessoas importantíssimas, né, eu acredito que é isso, eu acho que é a simbologia de né, o símbolo de ancestralidades, né, e ela tem muito a ver. Você veja bem, a gente ainda vive muito racismo, muita a questão, né, nesse campo, mas quem é que toma conta do carnaval é a raça negra, né? Eles são bons de samba, são bons de tudo, né? Não eles, nós e eles, né? Porque todos nós temos sangue negro, temos uma pele branca, mas não está na pele, está no sangue. Está no sangue, né? E então, mas veja, você vê a criatividade, né? A agilidade e tal. Depois você vê as classes sociais do mais alta junto, né? Então, quer dizer, é uma festa que junta. É uma festa que junta e ela, na verdade, ela acaba com a discriminação,
porque você está ali Todo mundo é igual. na rua, todos somos iguais, né? Não interessa se você tem mais ou menos, você está naturalmente curtindo, né, a festa. Há aqueles que vão para palanques, para as coisas, mas o gostoso mesmo é aquele carnaval da rua, as bandinhas. Nossa. Por exemplo, quando tem a música banda do Chico Buarque de Holanda, né? Ela expressa exatamente o que é o carnaval, né? Ouvindo a banda passar, né? Aquela coisa toda. Então, quer dizer, aquela coisa, eu diria que simbólico e vivo, né? Puxa a gente para uma alegria. Às vezes você não está nem querendo sambar, você começa, de repente, né? Se toca, né? Então, essa é a festa do povo brasileiro, né? Essa é a nossa festa. Não tem outra igual no mundo, não há. Não tem. Então, quer dizer, é verdade que tomou contornos, né, de grandes disputas em escolas, umas têm mais dinheiro, outras menos dinheiro, mas na hora que você jogou ali na avenida, meu amor, aquilo lá vira, na verdade, do povo, né? Fica um patrimônio. A catarse e um patrimônio do povo, né, brasileiro. Aproveitando, passando que você passou aí pelo seu momento de juventude, de infância, eu queria que você me contasse, bebê, onde você nasceu, como é que foi sua infância. Eu queria que você contasse um pouquinho desse surgimento desse ser humano. Bom, eu nasci... Esse ser humano é ótimo, hein? Bom, eu nasci nas barrancas do Rio Piracicaba, eu falo assim, porque eu quase nasci mesmo no Rio. Porque era quase próximo das 3 horas, meu pai contava, né? E a minha mãe estava grávida, estava lavando roupa. Quando ela começou a sentir dores, ela imediatamente pegou a roupa, pôs na bacinha, fez aquela rodilha na cabeça. Ela descreve esse momento. Chega em casa, acho que já tinha rompido a bolsa d'água. Eu quase nasci na beira do rio, né? E aí meu pai já correu atrás de uma parteira, porque naquele tempo ninguém ia para o hospital, né? E aí já nasci, diz meu pai que eu nasci ali diz que eu sou branquinha porque eu nasci ali por umas 4 horas, mais ou menos, eu já estava no mundo chorando, com a bocona aberta. Ela ainda disse assim, essa menina vai dar trabalho, já chorou demais para nascer, já nasceu chorando. Mas isso foi um parto assim muito rápido, né? Uma coisa assim. Então, nasci ali, moramos, meu pai, como na simplicidade dele, William, ele veio de Minas Gerais com a minha mãe e uma mala. Ele se casou com a minha mãe e vieram os dois, desceram na Estação Paulista, aí de Piracicaba, em Piracicaba. E por isso que a Estação Paulista para mim é um marco, porque imagina os dois descerem ali, ela muito jovem, menina, ele 40 anos de idade, né? Desceram e foram para casa de uma senhora que chamava Dona Veneranda. Era ali na Rua Alferes. Mas já estava combinado isso, essa vinda, ou como foi isso? Não, sabe? ele foi para Minas, ele veio para cá, ele trabalhou na usina Costa Pinto e viu que deu certo e foi buscar mais pessoas, porque ele ficou de funcionário, ficou um arrendatário. Naquela época, se arrendavam terra. Então, você arrendava e você trazia pessoas para trabalhar na plantio da cana. Um pedaço de terra era um mundo de cana. E trouxe minha mãe. Aí minha mãe, eles se casaram, foi um amor assim, se casaram e vieram embora, os dois. E mais um tanto de mineiros vieram, meus padrinhos, meus tios, muita gente veio com ele, né? E foram vindo, né? Então, meu pai é responsável por muitos mineiros que têm
ali na região do Itapuã, em Piracicaba, meu pai que trouxe para trabalhar no plantio da cana, que era um negócio muito forte, né? E ele administrava, passou a administrar, entendeu? E ao administrar, então, ele tinha as turmas dele que trabalhavam. E minha mãe, mesmo novinha, ela cozinhava para os trabalhadores, falava peões, né? Peões. Mas meu pai sempre lidava com muita dignidade, sabe? Era uma coisa muito... Ele lidou com pessoas assim, você não sabe, às vezes vêm essas pessoas que eram familiares nossas, mas vinham pessoas também que você não sabia de onde vinha, né? E que ele lidava com muito jeito, tinha uma habilidade para liderar, né? Liderava, e quando estava errado, liderava da mesma forma. E se deu bem, não ficou rico, milionário, mas ele era um bom administrador mas a administradora mesmo é minha mãe. Essa ficou a marca central, né? No momento em que ele ganha dinheiro e ele empresta, né? O dinheiro perde tudo. Ela disse para ele: não, a partir de então, o dinheiro vem para minha mão. E ele aceitou. Ele achou que ela... E aí, então, nós começamos todos a trabalhar e minha mãe ficou a líder da casa junto com ele. Os dois viveram mais de 52 anos juntos quando ele morreu, né? Chegaram a fazer bodas de ouro, né? Ele deu o anel para ela, ela tem esse anel até hoje, 2 anos antes de morrer, né? Então, uma passagem assim, e a família para nós sempre foi muito forte, né? Apesar de todo mundo ter passado dificuldade, o meu irmão era o mais pequenininho, era o caçulinha. E as 3, mais velha era minha irmã, uma que eu tenho mais velha, eu sou a do meio, tem a Cida que foi desbancada pelo irmão, ela era a caçula, ela nunca aceitou até hoje. E depois ele desbancou a Cida até hoje. Não acha isso muito bom, essa perda de posição. Não, mas uma perda de posição, mas hoje eles, né? Eles têm um Manuelzinho, que é o filho deles, da Gabriela com o meu irmão, então o Manuelzinho virou o filhote dela. Então imagina que ela vai brigar com o pai do filhote. Imagina, não vai ter isso. Então, mas de qualquer forma, eu digo assim, essa visão de família é muito intensa na minha casa. E não é uma família dessa coisa que, sei lá, como pensa, né, um segmento lamentável que não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma família, né, que tinha assim solidariedade um com o outro, natural que os irmãos e as irmãs brigavam, mas estávamos todos juntos o tempo todo. É uma família assim, né? Briga e estamos juntos. E é o tempo todo. A gente não aceita, por exemplo, né, no caso da minha mãe. Eu fiquei com a incumbência, né, de ficar cuidando da minha mãe. Eu falei, pai, eu sou a pessoa que mais invejo da minha mãe, porque nós somos iguais, exatamente iguais. Assim, em jeito, na forma, né? Eu falei, pai, mas ele disse antes de morrer para mim, cuida da sua mãe para mim, né? E eu fiquei com essa tarefa, mas é uma tarefa árdua, porque no fim todo mundo tem que cuidar. Meu irmão é um dos que cuida e que ela ouve, né? Porque essa semana a Cida, a mais nova, por isso que ela fica assim, a mais novinha queria levá-la para fazer exame, ela não vou, tô com fobia. Aí depois com ela foi, né? A Cida veio falar para mim no Party Crash, tá vendo? Só o caçulinha chegar. Não, esse negócio de homem aí, ó. O chefinho chegou, levou. E eu falei, mas acho que você não falou do jeito que ele fala com ela, né, Cida? Ela não pode fazer as coisas, porque minha mãe tem que ter aquela abordagem. E ela realmente estava com medo, né?
dá fobia fazer tomografia, né? As pessoas têm, não são todas que se desligam, né? E ela é uma senhora de 83 anos hoje, né? Uma mulher que trabalhou mais de 60 anos, né? 70 anos. Até pouco tempo ela estava no fogão. Então, quer dizer, uma história assim, a gente tem um exemplo de mãe, né? Em casa. E a Bebel menina, a infância, brincava do quê, Bebel? Quais eram as brincadeiras preferidas? Como é que era? Meu pai plantava milho e a gente tinha muita posse, mas a gente tinha as bonecas de milho. Sabe o que a gente ia fazer? Pegava o cabelo dos milho e eu, Cacita, ia lá e trançava. Meu pai falava assim, vai estragar o milho não vai crescer, não vai ficar, depois você não vai comer curau, vocês não vão comer pamonha. Ah, pai, dá uma boneca dessa para nós, dá uma boneca de milho. A gente brincou muito com boneca de milho. A gente brincou de cantora, pegava o esguicho, ficava cantando e eu falava. Então, quer dizer, acho que o querer falar em público, o falar em público, talvez, se desenvolveu nas brincadeiras que nós tínhamos. Por isso que é lúdico, né? É importante a brincadeira. E é a brincadeira, porque ela desenvolve. Então a gente pegava o esguicho, era o nosso microfone. E não tinha cabelo comprido, a gente punha uma toalha, amarrava e ficava parecendo um cabelão, né? Então eu era... A Domingas era Martinha, né? Eu não sei quem a Cida era Vanderleia, que não tinha nada, e eu era a Silvinha. As cantoras mais famosas. As 3 da época, eu era a Silvinha, né? E a gente dava tudo de si para cantar igual. Aí um dia nós estávamos cantando, passou o Vanderlei Zampieri, né? O Vanderlei começou a rir da gente. Aí a gente ficou muito bravo com ele. Você quer fazer melhor? Vem aqui cantar, né? Vem aqui cantar, vem mostrar. Né? Ele fazia assim para nós éramos maluquinhas. Sabe? Mas era a forma assim, então, quer dizer, era muito criativa as nossas brincadeiras, entendeu? E é tanto que quando eu fui para o primeiro ano primário, naquela época, eu não tinha problema com desenvoltura. Tipo, eu disputava, por exemplo, nas datas cívicas, né? Que a gente pudesse declamar poesia. Eu amava isso. E eu chorava, William, se eu não... Então eu ficava torcendo para as meninas não querer, para eu estava na lista de espera. E a gente, então, ia lá e declamava. Eu me lembro da história do março, não é março no Brasil, eu até fechava o olho, sabe? Uma coisa bem teatral, eu falava, meu Deus. Hoje, né? Eu trabalhei muito com a minha juventude, as crianças. Falei, gente, faz isso, sei lá, declama uma poesia, faz alguma coisa, porque isso bota para fora, você vai desenvolver, né? Porque a gente... quando as professoras pediam os nomes para a gente poder declamar, era isso. Eu me lembro uma vez que juntou as escolas de São Pedro, a escola José Abílio de Paula de São Pedro, com a Ângelo Franzin de Águas, e num 7 de setembro, né? E aí, quando juntou tudo, e tinha, como é que fala, fanfarra, tinha, né, desfile, depois juntava naquela praça que hoje é onde é a prefeitura hoje. Aquela praça lotada, e a gente declamava a poesia. Não tinha problema. Não tinha problema de vergonha, sabe? Tinha tranquilidade. O dia que uma das meninas esqueceram, que ela era a Renata Bassi, né? Ela esqueceu, aí é maldade, né? Todo mundo... Aí a gente falava assim, depois ficava todo mundo sério, né? A professora olhava pra gente, a gente ficava sério. Porque era aquela que podia mais, era poderosa, né? Então ela tinha mais tempo de estudar que nós, né? Mas a gente tinha essa coisa de buscar, né?
maneiras de participar, gozado isso, né, em plena ditadura, porque a escola era uma escola autoritária, mas ao mesmo tempo a gente tinha vontade de fazer essas manifestações coisas. cívicas, né? Manifestações cívicas, ainda que, né, lá na frente a gente depois fosse entender, né, que era muito... Nós estávamos num estado autoritário, né, num estado que não era democrático, mas a nossa vivência na escola, ela foi uma vivência rica, né? Talvez essa vivência nos deu a capacidade de ter uma visão crítica, né? Porque, como diz Paulo Freire, a consciência crítica, ela não é uma... Como é que eu diria? Ela não está pronta. Você não tem uma... Você sai da consciência ingênua, né? E chega à consciência crítica. O que é a experimentação, pela vivência, exato, pela leitura de mundo. Exato. Então, quer dizer, você me fala alguma coisa, eu vou confrontar com a realidade. Eu vou criar a minha posição. Portanto, eu vou ter minha consciência crítica, né? Não é o criticismo. O método correto é você construir a sua crítica, você ter, né, a visão crítica a partir do confronto daquilo, né? Seria dizer da tese e da antítese, né? E você ter a sua síntese. Vamos falar em termos bem, para não ficar, né? Então, eu acho que a gente, assim, por mais que fosse um estado, que é e foi, um estado autoritário, uma escola conteudista, mas eu não acho que o conteúdo faz mal. Eu acho que o conteúdo faz bem. Agora, era decoreba. A medida que era complicada, essa que era a questão. E era na decoreba, né? Eu nunca me esqueço aí de uma fase, um professor que era de OSPB, Organização Social Política do Brasil. Senhor Raul. Ele deu uma aula, então, mas ele deu uma aula assim, meio que conceitual, o que é comunismo, o que era socialismo, capitalismo. E quando ele falou do comunismo, ele falou que o comunismo ele tinha uma economia assim. Por exemplo, não poderia ter mais que um par de sapato. Eu acho que ele meio que simplificou para a gente entender, né? Seria de acordo com a necessidade, não poderia... Traduzindo, era uma economia planificada, né? Então, quer dizer, naquela época, ele já devia estar... Por mais que a gente hoje, naquela época, entendesse que ele era um professor chato, meio, né? Até meio arrogante, em certa maneira, mas passou pela... E aí nós fomos fazer a avaliação. Quando ele fez a avaliação e perguntou, falei, eu vou dar o exemplo de outros exemplos. Por exemplo, eu não posso ter mais que 2 camisas no comunismo e tal, aquela coisa toda. E escrevi um monte de coisa lá que ele mesmo falou, traduzindo a aula que ele deu. Bom, então, 2 alunas tiraram, a Sônia Seneme, né, e eu. Né? Foram as 2 que tiraram nota 8, não foi nem 10, tá? Você vê como ele era duro. E o resto da classe foi mal pra caramba. Só que tinha minha irmã no meio. E ele fez a seguinte pergunta, ele era muito... Ele poderia ter a capacidade, mas ele não tinha a habilidade ou... Como é que eu diria? O cuidado de lidar com o estudante. E ele falou para mim, perguntou para mim, por que uma irmã é inteligente e a outra não é? Ai, rapaz, subiu um fogo no meu rosto. E a Domingas, essa minha irmã mais velha, começou a chorar, porque nós 2 estudávamos na mesma classe. Ela começou a chorar e eu falei, você não chore. E ela não adiantou, porque ela chorou do mesmo jeito. Eu falei, então, professor, por que a classe inteira foi mal e só 2 tiraram nota, né?
Aí, sabe o que ele perguntou para mim? Ele falou, não tem problema, a senhora também vai ficar com nota 0, tá bom? Que infeliz. Aí ficou só a Sônia que não ousou, Que e eu, coisa, e ficamos todos nós igual. Aí eu falei, bom, morri pela boca, né? Mas aí eu acho que teve uma ponderação da direção com os professores, que os professores eram muito bons, né? Eu tive professor de português, eu acho que sou professora de português, porque o professor era excelente, seu Manuel. A dona Neuza, né? Tinha a dona Jusceli, não sei se o meu irmão estudou, fui aluno da dona Jusceli, né? A Cida foi aluna, você foi aluna da dona Jusceli? Dona Jusceli. Nós tivemos assim um grupo de professores que, na verdade, eles passavam um super conteúdo e a gente aprendia. Eu nunca me esqueço da dona Neuza perguntando para a classe, 2 vezes meio? A classe quieta. 2 vezes meio? Aí eu falei, meio com meio, 1. Falei, 1, professora, 1 inteiro. Aí eu sofria bullying, né? Aí por saber, por ser inteligente. Aí falava assim, a turma falava, falou a sabidinha, a sabichona. Pronto, acabava com sua graça. Mas ela era uma professora que eu aprendi muito. E hoje a gente vê, William, uma coisa impressionante. O governo tirar do currículo filosofia, sociologia. Quem foram os grandes matemáticos, se não os grandes filósofos? Teorema de Pitágoras. As razões a gente já sabe, né, Bebel? Sabe Entendeu? bem qual é a intencionalidade desse tipo de medida. Sabe o que ela dava? Ela dava dedução de fórmula. Quando ela dava dedução de fórmula, ela dava aula de filosofia para você. Você tinha que entender por que é que se chegou naquela fórmula. Teorema de Tales, né? Então, quer dizer, você nunca esquece isso. Não, você abstrai primeiro, começa a pensar na direção do cálculo. Isso faz o aluno refletir, como eu costumo dizer, em diversas direções para chegar num ponto. Pois é. Entendeu? Então, essa a minha infância, assim, de escola básica, pública. Talvez eu tiraria o contexto autoritário, né, difícil que foi do momento. Regime de exceção. De exceção, mas eu queria música. Eu acho que a parte formal da música ajuda uma área do cérebro. Hoje está aí a neurociências demonstrando que é necessário ativar essa área do cérebro. As mães deveriam pôr as crianças para dormir com música clássica, porque vai se desenvolver muito bem em matemática, né? Tem uma área do cérebro que ela ativa para isso. Então, e outra que é mais para a área de artística, né? Criatividade. Então, são questões, né? Assim, aparentemente individuais, mas que ela vai para o coletivo, entendeu? Então, eu diria que nós tivemos uma educação básica difícil, num período de exceção, mas que tivemos a sorte de ter professores muito capacitados, que eles eram. Eles eram professores capacitados, desde de professor de música e educação física. Imagina, o professor de educação física falou para a gente um dia, vinham todos com cabo de vassoura. Aí primeiro o diretor ficou preocupado, porque poderíamos usar para um batedor, segurou as vassouras de todo mundo, pôs os nominhos. Depois ela ensinou a gente a dançar valsa com o pau de vassoura. Você está entendendo? Então, quer dizer... Ritmo, consciência corporal. Pois é. A própria percepção. A percepção, como a dona Lucida, educação física, que ela dava as regras do jogo. Ora, se você tem regra no jogo, você tem que ter... Por isso que ter... E a gente tinha os jogos, não sei bem se meu irmão participou disso, mas a gente tinha escola versus escola, por exemplo. E fazia os torneios. A escola de São Pedro ia para a escola de Águas,
fazia disputa e depois o ganhador ia para lá e a gente ficava ali e a quadra se enchia. Essa vivência. Por isso que Renato Feder não entendeu que não é a plataformização, sabe? O governo Tarcísio está por fora, todo mundo está por fora. A vivência do que nós falamos é esta aí, que o aluno junto com o professor, ali, veja, nós estamos falando de um regime de exceção, que aconteceu isso. Promover esse espírito de equipe, espírito de corpo. Construção de conhecimento coletivo. O aluno que se destacava virava o quê? Monitor. Eu era aluna monitor. A minha irmã, a Domingas, essa mais velha aí, que o professor disse por que ela era boa. Sabe onde ela era boa? Na matemática. Ela fazia, ela ia bem, então ela ajudava os alunos na matemática. Eu era boa, eu pelo menos dominava bem comunicação e expressão. Dominava? Eu domino. Comunicação e expressão. Era lá que eu estava. História, geografia, eu gostava, né? Mas entrava nos negócios de, por exemplo, desenho geométrico, e eu odiava aquele treco lá. Eu fazia o passo a passo para poder fazer, mas eu tinha meu jeito de fazer, entendeu? Então, quer dizer, mas o que fazia com que aquela criança, né, ela desenvolvesse uma fórmula dela aprender a fazer uma coisa? É exatamente o conjunto da obra, né? Que estava ali. A junção de todos os conhecimentos experimentados ao longo, desde a quadra, da valsa, da matemática, do desenho geométrico, isso compunha. Agora, eu era ruim de esporte. Ninguém queria. Eu para goleira. Os times. Nossa, queimada, tira a Bebel de lá que a gente vai perder. Mas eu nunca me importava porque era um negócio que eu não era. Eu gostava da educação física, mas falou em jogo, eu já não era muito boa, não. E a vida acadêmica, Bebel? Como é que foi a vida acadêmica? A vida acadêmica, eu fui, assim, uma criança que escrevia as cartas para um tio que estava preso na ditadura, né? Pela ditadura. Aí é que eu tomei consciência do que era aquele período. Foi na década de 70, ele foi preso. Qual é o nome do tio? Amadeu Rocha, né? Ficou naquela prisão lá, Ilha Grande. No Rio. Ele fica entre o Rio e Espírito Santo ali, né? E ali ele ficou 10 anos preso. E a gente, então, trocando cartas. Qual foi a acusação, Bebel? Você lembra da época? Ele fez parte da guerrilha de Caparaó. Tá. Né? Participou da luta armada, então. Participou e naturalmente acreditando que aquela era a forma de trazer democracia para o Brasil de volta, né? Então, quer dizer, para a gente falar hoje a gente ouve muitos jovens aí, eu não quero saber desse povo que foi da ditadura, antiditadura, não sei o quê, mas vá saber quantos morreram para você poder falar. Exatamente. O que para ter o direito de falar o que quer, as besteiras que querem. Quantas vezes eu ouvi falar, a Dilma não pode, porque a Dilma ela foi presa política, uma comunista. Não, a Dilma ela foi alguém que lutou para que a gente pudesse ter a liberdade de expressão. Expressão de ir e vir. De ir e vir, né? E ela pagou, e parece uma coisa impressionante na Dilma, né? Na presidenta Dilma, eu vou falar dela assim. É assim que nós temos que nos dirigir a ela. A presidenta Dilma, ela tem um negócio que é impressionante. Veja, ela era alguém que organizava os aparelhos, que era isso que é dito, mas ela era alguém influente, né? Mas ao mesmo tempo que ela lutou, ela leva um golpe, né? Não uma coisa assim, mas ela volta e dá volta por cima de novo, porque agora ela deu volta por cima. Hoje ela está na presidência. Incrível do BRICS, a importância política mundial desse ser humano, dessa presidenta que nos honra, né? É incrível. Incrível. Não estamos falando de qualquer mulher. Se eu tivesse que dizer para você, se a presidenta Dilma estivesse aqui e tivesse que fazer um podcast, é com ela.
Quem sabe a gente consegue, Bebel. Um dia, eu sei que eu fiz. Ela adorou, eu achei tão engraçado, ficou todo mundo na fila para tirar foto com ela. Não, porque eu quero tirar foto com a presidenta Dilma, eu fiz um ato de desagravo a ela. Antes do presidente Lula ser preso, eu fiz um ato de desagravo. E eu tinha que ser ali na Paulista, porque nós também apanhamos muito naquela Paulista ali. Então fizemos ali no Clube Holmes e chamamos a presidenta Dilma para lá. E todo mundo fazendo fila, foto com a presidenta Dilma. Ela pegou, olhou pro meu irmão e falou: eu quero foto com aquele menino. Ele: meu irmão. É justo quem? Ela foi para cima do meu irmão, ficou todo xodó do meu irmão. Falei: mas o que será que esse turco tem, né? Mas alguma coisa, acho que... não sei se ele tem essa foto com ela, se guardou, mas é uma coisa... Eu tenho foto com ela que eu não me desfaço nunca. É uma foto do seu gabinete linda. Você viu, né? São fotos que... são pessoas que não vão sair da história nunca, né? Como o presidente Lula, né? Isso são figuras legal. Assim que nos fazem ter mais orgulho ainda de ser brasileiro, que fazem a gente acreditar ainda mais no poder da luta, né? Que pessoa o presidente Lula, porque ele foi 2 vezes presidente, né? Homem, operário, né? Nós sabemos toda a história dele, da greve do ABC, durante a ditadura. Venceu, lutou primeiro a CUT, depois ele falou que ele não queria partido político, ele não queria se meter, depois ele viu que não, que o partido político era um instrumento também, né, de garantir a voz da classe trabalhadora, os direitos da voz da classe trabalhadora, e criou um partido político, né, e ele se reelege 1 vez, 2 vezes, escolhe quem? A presidenta Dilma para ser... Visão, né? É uma visão, claro. Primeira, acho que é o único partido que colocou a única mulher que foi presidenta da República Federativa do Brasil. Do 2014, todo mundo dizia que ela perdia. Eu me lembro que eu, a Gabriela e meu irmão, nós tinha numa caminhoneta que tinha lá em casa, né? E a gente foi tentar falar no gogó, eu não consegui. Fiquei sem voz. E a gente lutando pau a pau pro segundo turno, porque juntou todo mundo contra a Dilma. Inclusive, hoje, que está conosco, Marina Silva, né? Apoiando Aécio Neves, aquela coisa toda. E aí, então... né? Por certo, ela fez a autocrítica, está com o presidente Dilma, o presidente Lula hoje, mas me marcou muito aquilo, né? Como não apoiar uma mulher como a Dilma? Como não apoiar? Não interessa se a Dilma sei lá, que a grande reclamação é o jeito da Dilma, não interessa. Interessa o que ela fez para o Brasil. Antes até de ser presidenta. Interessa o que ela passou, tá? Não... Aí não, por causa do jeito dela, isso, aquilo, apoiou o Aécio, né? E aí uma grande parte também foi, e aí eu fiquei com medo, juro, que olha, quando deu aquele minuto final da contagem dos votos, que a Dilma ganha em Minas Gerais, do Aécio, falei, bom, ninguém tira da Dilma mais. E não tirou. Ela ganhou de cabeça erguida. E vai o seu Aécio Neves diz o quê? Ganha, mas não vai governar. Não vai levar. Golpe, ganhou, mas não governa. O golpe começou ali. Foi. E ele alertou para o golpe. Aí começou toda a costura, aqui e internacionalmente, para tirar a presidenta Dilma. Eu arrisco perguntar, por que tirar? Por que você acha que tiraram a presidenta Dilma? Acho que ela tinha um projeto muito forte de industrialização do país. Sim. Isso levaria para distribuição de renda, Bebel. Pronto. Levaria a um crescimento significativo, mas distribuição de renda. Aí a elite, como sempre, ela, na possibilidade de perda de poder, ela ataca. Ela não quer a população empoderada, ela não quer a distribuição de renda. É a minha forma de ver essa onda que começou pós a eleição da presidenta Dilma no segundo mandato. Eu entendo de uma maneira muito triste, assim, porque, como você mesmo fala,
Eu tenho certeza que seria um governo incrível para a população, para a massa trabalhadora, para os educadores. A gente perdeu uma oportunidade histórica que eu não sei... Nós recluímos, né, em 6 anos, 30 anos para trás. Foi isso que aconteceu conosco. E nessa observação que você faz, que é o projeto de reindustrialização, que estava por detrás, porque, veja, o presidente Lula sai com uma aprovação altíssima em 2008, mas deixou o pré-sal, né? Sim, descoberta do pré-sal. A descoberta do pré-sal cresceram os olhos dos norte-americanos, dos americanos, do governo dos Estados Unidos. E eu acho que que usa o petróleo para conquistar, para dividir, para enfraquecer as democracias. E lá estava dito, né, que o pré-sal era 75% para a educação, Sim. 25% os royalties, né? Os royalties do petróleo para a saúde. Projeto de... Você tem ideia do que significa 75% de royalties de petróleo para a educação? Não tenho ideia, mas eu sei que seria uma revolução. Nós íamos estar exportando conhecimento. Sim. E aí essas terras raras que estão em disputa hoje, no mundo, porque a China é o primeiro lugar no mundo em terras raras e elementos críticos, e o Brasil em segundo. E a tecnologia é que está dominando o mundo, e os Estados Unidos não têm essa matéria-prima aqui, quem tem é China e Brasil. Você está vendo o ódio dos Estados Unidos? Quando ele vem, vou tarifar, vou fazer o tarifaço 40%, e tentou falar grosso, e o Lula não se dobrou e fez com que ele... Tivemos aumento das exportações depois do tarifaço. Porque ele foi hábil, ele foi espetacularmente ágil, foi buscar parceiros internacionais ao ponto de estarmos próximo de um outro bloco econômico, que é a União Europeia e o Mercosul. Foi para a Ásia também. Foi para a Ásia e ele... Entendeu? Então, esses parceiros todos nos libertou, na verdade, né? De ficar só... Agora, cortar relações com os Estados Unidos não tem como, porque nós somos parceiros comerciais de 200 anos. Mas a gente está vigilante. Nós estamos vigilantes. A gente não vai se vender como está acontecendo agora com a Argentina. Olha o preço que os argentinos estão pagando com essa submissão ao dólar, aos americanos. Perda de direito, redução das férias, aumento da jornada de trabalho. Tudo que a gente entende que prejudica e precariza o trabalhador. A aliança com os Estados Unidos levou a Argentina, um país que a gente admira também. E você viu que agora, acho que foi... quarta-feira ou terça-feira, teve uma caminhada lá contra o Milei, né? Uma marcha de servidores públicos, sociedade... Policiais, inclusive. Isso é um perigo, país. Um perigo, não. Isso fortalece, inclusive, o poder... A gente não quer ser fortalecido, mas demonstra que está muito ruim. Muito ruim. É um governo que você não... Se você analisar a Argentina, né, da Cristina Kirchner, do marido Néstor Kirchner, né, ela passou por dificuldades. Porque, veja, não sei se você viu, você lembra, você é jovem, mas você lembra, antes dos dois de eleger o Néstor Kirchner, né, o que aconteceu? Todos caíram, todos... eram derrubados por algum motivo tinham saído. Ele, o único que foi lá com coragem, disse: eu não vou pagar a dívida externa e vou promover o crescimento interno primeiro para poder ter condição de assumir as dívidas. Isso. Então, quer dizer, fez um caminho, né, estruturado, né? Agora, esse Milei... Às custas do trabalhador, às custas das pessoas mais pobres, com a promessa de acabar com a corrupção, né? Mas às custas de quem, né? Mas ele consulta o cachorro, né? O cachorro que está mandando
ele fazer essas coisas, né? É isso. É absurdo. Bebel, delícia conversar, poderíamos ficar nesse assunto por horas, voltar à infância, muito bom te ouvir. Eu queria saber um pouco da professora. E a professora? Quando que surgiu essa professora? Eu costumo dizer que o professor, ele se forma na faculdade, vai para a sala de aula e tem um determinado momento que aí ele começa a olhar no espelho e fala, nossa, tem um professor do outro lado ali. Você passou por esse momento? Teve um momento que você falou, agora sim. Teve alguma situação específica que fez você falar, olha, o que eu me tornei, que profissional que eu me tornei? Eu não sei, eu sei que os meus irmãos ficavam muito bravos comigo, porque eu queria fazê-los ser meus alunos, e eles não queriam, né? Porque eles queriam brincar. E eu queria dar aula para eles. Então tinha as tábuas, né? E eu escrevia com carvão. E às vezes eu até machucava aqui a mão, porque quando você passava o pano, tinha levantado alguma madeira, se machucava. E eu dava aula, né? Então punha meu irmão lá, fica sentado que eu vou dar aula para você. Ele fala, não quero aula. A Cida dizia, eu não quero aula. A minha irmã mais velha nem queria saber. Então eu falei, vou dar aula para o mato. Então eu ficava dando aula, imaginando a sala de aula, né? Então já era alguma coisa que era, mas eu acredito que a causa e educação, eu acho que o meu propósito de vida, se deu muito por conta de uma coisa que, isso eu tenho que dizer, que pese as pessoas falarem, mas a Bebel fica falando, não, tem que falar. O quanto que, né, que o analfabetismo, ele judia, ele tira, né? Você vê, minha mãe é ultra inteligente, ela não é inteligente, ela é muito inteligente. É uma mulher simples, mas de uma capacidade para passar. Olha, menino, para você passar a perna nela, precisa ser hábil, precisa ser muito hábil. Eu vejo lá gente pular feito pipoca para explicar as coisas para ela, porque ela é muito... Parece que é a criticidade de quem não tem alfabetização, ela amplia pela sensibilidade. Então, eu fazia 1000 contas no chão, tá? Para poder entregar o troco, porque se tivesse uma moeda a menos, a gente tomava, entendeu? Então, tinha que apresentar as contas direitinho. Então, essa coisa de me tornar professora, ela tem a ver, talvez, com o gosto mesmo que eu tinha já de dar aula. Eu dava aula para mim mesma. Eu falava, meu pai falava, meu Deus do céu, será que essa menina tem um problema? Porque ela fica ali falando. Aí a minha mãe falou, não, ela tá brincando de dar aula. E meu sonho era a lousa, mas não tinha condições, a lousa era e dava aula para eles. Como que eu virei professora? Eu acho que é isso. Primeiro, essa minha irmã mais velha, ela resolveu, década de 71, aí já veio a abertura, né? Não foi ainda a abertura Total. do Estado, mas a conquista nossa pela abertura do acesso, né? A escola pública foi em 1971, para todos, né? A gente tinha até o primário e tinha que fazer exame de admissão para fazer o antigo ginasial, depois o ensino, hoje ensino médio, Científico. e antes era colegial, né? E então, antes de fazer esse aí já veio a 5692/71, que veio o tecnicismo. E essa minha irmã mais velha, eu já tinha terminado, então, o ensino ginasial, ela disse que ela queria ser contadora, fazer contabilidade, porque ela ia sair com um emprego. Eu falei, mãe, deixa a Dominga aí fazer contabilidade e eu vou fazer magistério lá no Sul de Minute. Normal, eu queria fazer, escola normal. Eu falei, não, onde uma vai estudar, a outra vai.
domingo você vai estudar em São Pedro, você vai junto. Falei, meu Deus do céu. Foi que lá fui eu fazer contabilidade. Nada a ver comigo, porque eu tinha mais já o espírito de querer ser professora. E interessante que o curso de contabilidade era pago. E o outro não era, tá? Eu tinha certeza que eu ia passar no exame. Sabe aquela certeza que você ia passar na avaliação? Então eu tava... A minha mãe falou, não, você não vai, porque vai gastar mais que a passagem de São Pedro é mais barato, essas coisas. As desculpas das mães. Bom, lá fui eu para contabilidade. 3 anos. Bom, para mim foi bom, porque eu tive noção de mercado, eu tive noção de economia, eu tive noção de contabilidade, que hoje não usa mais, aqueles livros, aquelas coisas não usa mais. Entrada, saída, livro caixa. E era um monte de livro de entrada, de saída, e, né, superávit, déficit, aquela coisa toda. E a minha irmã, eu nunca me esqueço, essa passagem eu tenho que contar. Ela, para você fazer a avaliação, o que o professor de contabilidade dava? Ele dava de fato uma empresa para você fazer a contabilidade dela. Rapaz, tinha que bater. Provavelmente calcular imposto. Tinha que bater despesa com receita, receita com despesa. E a minha irmã, que apagava o número na correção. O Tonhão, falecido, professor nosso, excelente. Ele era bem fortinho, assim. Excelente professor, ele disse para ela, aqui tem um problema nesse número seu, porque o número que eu tinha apresentado, não sei, professor, olha. Falei assim, meu Deus. E eu sei que no fim, no segundo ano, ela resolveu se casar e se casou com um rapaz que terminou a contabilidade, ela largou e eu fui até o 3º ano. Bom, terminei a contabilidade, eu falei, bom, gostaria de fazer, mas não tinha condições, eu realmente não tinha. Aí eu queria fazer, eu fiquei assim, sem saber o que eu vou fazer. Não tinha dinheiro, não tinha condições. E aí eu vou contar uma coisa que parece... Eu conheci uma história, eu tenho uma pessoa que ela foi muito forte na minha vida, uma senhora alemã, que a minha mãe trabalhou como empregada na casa dela, e depois, como eu tinha assim... muita dicotomia com a minha mãe, os genes eram iguais, ela dizia, Maria, deixa a menina comigo, Isabel, ela me chama de Isabel, deixa a Isabel comigo, e aí ela ganhou um saláriozinho, e eu, né, assim, não queria tanto, então não foi que a minha mãe permitisse, tanto que ela fazia dormir em casa, mas seria uma forma de, né. E aí essa senhora, então, ela primeiro, ela me levou para um mundo mágico de muita leitura, de muita discussão da leitura. Eu já lia muito, mas ela tinha uma cultura, né? Poxa, falava alemão, veio da Alemanha, tá certo, fugiu lá do nazismo, daquela coisa toda, mas tinha lá né? E essa senhora, então... Ela tem uma responsabilidade muito grande na minha formação, assim, eu diria, de postura, de enfrentamento. Ela sempre dizia para mim, ei, você, menina, você vai... Ela usava um termo que era muito engraçado, que ela já era anti-machista, sabe? Ela falava, você vai bater nesses homens. Eu falei, não, mas eu bater neles por quê, dona Maria? Bater, eu estou dizendo... Você vai passar na frente deles, é isso que ela dizia, né? E aí ela, então, ela me deu, não foi o Dante Alighieri na totalidade, ela me deu um livrinho, uma coisinha que contava a história da Divina Comédia. E aí eu me interessei. E aí meu irmão vendia livro, e ele me vendeu um livro da editora Abril, que tinha aquelas capas maravilhosas, tal, que é
a Divina Comédia de Dante, mas não em canto, mas ela com toda a mitologia greco-romana, toda, né? E li. Aí quando eu terminei a leitura, tal, então ficou muito forte essa coisa do Dante na minha cabeça. Eu nunca tinha visto uma foto dele. E um dia eu sonhei quando eu ia fazer o vestibular, sabe, na Unimep. Eu falei, e agora? O que será que eu vou fazer, né? Porque para ser professor do quê, então? Vamos ver. Eu era muito boa de português, então tá, eu já tinha um caminho. Aí eu sonhei olha, a descrição do Dante, né? Quando ele ficou doente pela Beatriz Portinari, foi tão perfeita a descrição de como ele era, de como o nariz adunco, aquele, né? Que eu acho que foi tão perfeita que no sonho ele apareceu exatamente Dante, né? Imagem. E 2 caminhos, e um mar muito verde, 2 caminhos, com muita areia branquíssima. Aí eu falei, acho que eu vou fazer. Aí acordei, eu falei, eu acho que eu vou me inscrever para letras. E fui fazer letras, entendeu? Foi uma coisa assim... Presságio, uma coisa que... Eu não sei, eu acho que estava no subconsciente, né? Porque ler eu já lia muito. Veja, eu li Alice no País das Maravilhas, sem indicação de ninguém, achei no lixo. Puxei, li. Ainda meu professor falou, o seu Manuel, quem foi que indicou esse livro? Achei no lixo, estou lendo. Eu falei, essa é uma boa leitura. Depois, quando eu fui fazer letras, é que eu eu entendi que a Lewis Carroll, quando ela escreveu Alice no País das Maravilhas, ela não escreveu para criança, ela escreveu para adulto. Mas quem foi que adotou? Foram as crianças. Porque é um mundo mágico, né? É um mundo que... cheio de significado, simbolismo. De que ela sentada no banco, os bichinhos, aquelas coisas todas. Então eu aqui, de público falando, eu não indicaria, eu jogaria. Ali, talvez, eu joguei para Manu, como eu joguei para Bárbara, para que eles lessem, né? A Manu deve ter lido, que depois tem Alice no Espelho. Essa eu não li, né? Não conheço. Mas Alice no País das Maravilhas é um livro que a criança ela adotou para si. E ficou. Então, o que me levou a entender que a literatura infantil ela é adotada pelas crianças. Não é o adulto que diz você leia isso ou você leia aquilo, porque eu acabei, né, pulando para esse lado. Então, por certo, com leitura, com pessoas excepcionais que entraram na minha vida. Provoca a com pais que tinham exemplo, foram exemplo de luta, né? Eu não era uma má professora, muito dura, segundo meus alunos. Mas nenhum deles dizem alguma coisa que, assim, olha, a professora foi injusta comigo. Até me lembro de uma frase, e aí quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito chateada, porque foi um aluno mesmo que contou para mim, falou assim, a gente foi falar para professor tal, e o professor estava dizendo, por que a dona Bebel vocês não falam nesse tom? Aí o estudante respondeu, porque a dona Bebel, quando briga, ela não briga com a gente, ela briga pela gente junto. Tanto faz o diretor, o prefeito, mas ela é dura assim, ela cobra a nossa lição e ela leva ali, para dar prazo para eu só era mais conivente com os alunos trabalhadores, que eu fui trabalhadora. E tinha um menino que é filho de um colega nosso, se chama Lim, né? E o Tuco. E esse menino, ele trabalhava no Hotel Jerubiaçaba. E eu era professora dele, né, no colegial. E eu tinha passado a tarefa. E ele estava trabalhando em pleno domingo. Sábado, domingo é o momento. E eu tinha pedido a tarefa para segunda-feira, supondo que sábado e domingo eles poderiam
fazer a tarefa. Mas o que aconteceu é que o Tuco não entregou a tarefa. Mas também uma grande parte da classe que não trabalhava não entregou a tarefa. Então, para aqueles, eu descontei ponto. Para o Tuco, não. Eu falei, mas por que para o Tuco, não? Eu falei, porque eu estive no Hotel Gilberto Saba, eu fui comer uma coalhada, um espaço que tinha, podia comer a coalhada. Comi uma coalhada lá e ele estava me servindo. Como é que ele ia estudar? Vocês trabalham? Não trabalham. Ah, não, ele é chaveirinho da senhora. Ele é o denguinho da senhora. Eu falei, não, não é o meu dengue. Ele é um menino trabalhador. E olha assim, como é importante a gente, como professor, entender a avaliação, né? Porque, na verdade, não foi uma concessão, foi um reconhecimento de que, naquele momento, ele não tinha condições de fazer. Se ele não tem condições de fazer, por que eu vou pressionar a avaliação desse menino, né? Esse cuidado o governo não tem com a gente, né? Não tem as variáveis humanas. Não tem. Na avaliação. Essa que é que vai dar, de fato, você vai chegar a um resultado justo. Do contrário, é máquina, né? Você robotiza. Isso não o que tentam fazer, como, por exemplo, eu não sei, eu tive a oportunidade de participar agora na última terça-feira, um debate lá na Jovem Pan. Lindo debate sobre escola cívico-militar, eu acompanhei na íntegra. Aquele debate, você sabe que eu fiquei assim impressionada com como eles acreditam, né? Você viu a posição do Tenente Coimbra? Eu até respeito que ele acredita naquilo. Que funciona. Que funciona. Mas eu posso te dar um testemunho, Bebel? Pode. Eu passei pelo Colégio Militar de Brasília, eu fui aluno do Colégio Interno, né? Eu tive a honra de estudar no Colégio Interno. E a estrutura do Colégio Militar de Brasília é algo absurdo, é algo que a gente não consegue enxergar. Eu não vi em outra escola no Brasil. A gente tem um parque olímpico, a gente tem uma piscina olímpica, a gente tem orquestras, a gente tem fanfarra, a gente tem coral, a gente tem aulas no contraturno em função do desejo, da habilidade. Então é uma outra coisa, né? O Colégio Militar de Brasília é o único colégio militar que tinha, não sei se hoje funciona assim, mas na época tinha todas as 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, e as forças auxiliares. E os professores que iam para a escola militar, na sua grande maioria, eram pessoas que dominavam o assunto, eram apaixonados. Sim. Então, assim, e com essa experiência eu percebi o quê? Primeiro, que eu não tinha vocação nenhuma para ser militar, rapidamente saí do colégio militar, mas percebi também que o colégio militar tem sua aplicação. Ele serviria muito bem para quem quer ser atleta olímpico, por exemplo. Ele serviria muito bem para quem quer ser militar, qualquer força. Agora, o que o Tarcísio está propondo sequer passa perto do que é o colégio militar. É uma aberração, é quase que uma ofensa usar o nome militar. Porque ele acha que 2 figuras, 3 figuras, que não têm preparo nenhum pedagógico para lidar com a rotina de escola, estão preparados para lidar com segurança pública. Né? Aí botam 2 figuras dessas, achando que eles vão de alguma forma contribuir. Não tem como essas figuras, por melhores que elas possam ser, sem formação específica, contribuir em nada para a escola. A gente precisa de outras coisas. A gente precisa do civismo que você pregou, da sua vivência. É desse civismo, né? A gente não tem problema com cultuar os objetos pátrios, né? A bandeira, o hino, isso não é um problema pra gente. Pra nós não. A gente é brasileiro de verdade. Eu acho até que a esquerda errou em negar símbolos que são nossos. Sim. E deixar, entendeu? Isso como... Na mão da direita, como propriedade da direita. Não, é verdade, isso é nosso. Eu nunca tive problema com cantar hino nacional. Eu me lembro que durante as marchas aí do golpe da presidenta Dilma, eu puxei o hino nacional. Eu lembro que um dos hoje atuais ministros, né? Nossa, pulou fora do caminhão. Eu não concordo. Falei, você pode não concordar, mas eu vou cantar, porque este não é propriedade, é nosso. Eu sou brasileira, tá? Eu até trabalhava o hino nacional, eu pegava a letra e trabalhava com meus estudantes, entendeu? Não como forma de... alienação. Pelo contrário, até que ele tivesse uma visão crítica. Se quem escreveu aquilo estava dizendo a verdade do Brasil ou não.
né? E fazia perguntas que levavam à reflexão. Então, e outra coisa que é descabido para mim é usar cívico com militar. Eu não aceito. Como se tivesse colado. Eu falei, gente, então assume, porque para mim tem uma coisa. Por que eu uso o cívico? Então admita que é militar. Para diluir. Para diluir, foi esse o termo que é diluição. Você dilui e implanta o militarismo. Pronto. Não. Então, quer dizer, e por sorte aquela consultora do Banco Mundial, ela estava do nosso lado. Ela concordou. Ela disse para ele, não tem um lugar no mundo que tem escola militar com fins básica. Não tem. Pode ter colégio para formar militar. Natural. Aqui no Brasil também tem. Tem os colégios militares do Rio de Janeiro, tem o de Brasília. Tem. Mas não tem um lugar no mundo que você básica. Que tem. Não faz sentido. Não faz sentido. Bebel, e o sindicato? Como é que o sindicato apareceu na sua vida de professor? Como é que você conseguiu... Quais foram as primeiras informações da PUESP? Como é que foi esse processo de participação? Pois é, eu me formei em 1985, fui para uma escola privada, essa aqui da contabilidade que eu falei da minha irmã. Eu fui dar aula de português. São Pedro ou São Pedro? Não, em São Pedro. Depois eu fui para a escola pública mesmo, dar aula. Aí eu larguei o colégio, porque eu ficava mais em Piracicaba que em São Pedro, e fui pegando bastante aulas. E acabou que eu fui para uma escola que chamava Honorato Faustino. E tinha um militante muito forte da PUESP nessa escola, lá em Piracicaba, é o Marco Aurélio. E ele, então, ele puxou a greve contra o Montoro. E o Montoro, que tinha sido um belo... Mas fazia jus porque a gente queria, na verdade, as nossas... a gente tinha como é? A incorporação de todas as nossas vantagens, né? E naquele momento ele queria tirar, e a gente conseguiu pôr. Depois a gente fez a segunda greve, que foi contra o Quércia, pelo gatilho, né? Porque ele não queria dar o gatilho para nós, a gente conseguiu o gatilho. Que era, na verdade, acompanhar a inflação, é isso? Acompanhar a inflação. Para não ter perda no nosso poder de compra. Conseguimos, né? Então, aí um dia eu saí assim, falei, sabe o que eu vou fazer? Aí eu me efetivei. Eu fiquei acho que 6 meses na Lei 500, fiz o concurso público em 86 e fiquei efetiva, né? E depois, já na primeira remoção, vim para a cidade da minha mãe, em Águas de São Pedro. Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sindicalizar essa escola inteirinha. E fiz, tinha inteirinha, todo mundo era associado lá. E comecei, dava aula em São Pedro e sindicalizava, associava. No dia da eleição, tinha bônus de ponto, então tinha que fazer acordo com o diretor, para não fechar a escola, senão ficava falta para todo mundo, aí era ruim. E era legal, porque daí a gente jogava para frente, aquela coisa toda. E aí eu fiquei com essa coisa. Então eu comecei a criar as regionais. Entendeu? Eu fazia parte da subsede de Piracicaba e fazia as regionais. Entendeu? São Pedro, Santa Maria, Charqueada e até lá em... Não, São Pedro, Santa Maria, Charqueada, São Pedro e Águas de São Pedro. Tudo na minha mão. E fui sindicalizando. Então, todos os sindicalizados que aposentaram, que morreram, que tá lá, é tudo dessa época. E eu ia de porta em porta, William. Eu ia bater assim, olha, eu quero te ajudar, mas para te ajudar você precisa votar em mim. Para votar você precisa... Tá sindicalizado. Se associar. Aí a pessoa olhava, mas quanto custa isso aí? Naquela época era fixo, né? Depois que passou 1.2, depois a gente pôs 1.4, que estava insuficiente, mas era um preço fixo. Ela falou, então eu vou, pode deixar, eu vou. E aí
consegui formar e me elegi Grupo. conselheira. Uhum. De conselheira, aí eu fiquei anos conselheira, sendo a segunda conselheira mais votada em Piracicaba, sempre a Mara em primeiro e eu em segundo. A Mara era a maior liderança que nós tínhamos, aliás. Essa que é a Mara Dedini, Eu sou muito sobre ela. que me formou, né? E dessa escola que eu vim, que foi o Honorato Faustino, que também o rapaz, o Marco Aurélio, né? O jeito dele falar, a gente via que era algo assim muito bem formado, que o sindicato não era aquela coisa do sindicato, o sindicato formava, né? Porque criavam sempre como é que eu falo, uma ideia de que o sindicato era bagunça, era só greve, era nada, era aquela coisa, né? Formação política, Formação mesmo, discussão, debate, muita coisa. E a gente ia para aquelas assembleias numerosas, porque naquele tempo não era como hoje, que desconta todos os dias parado. Naquele tempo não, você não tinha desconto. Você ficava em greve, depois você repunha as aulas, né? Reconhecia-se o direito de greve. Hoje não. Hoje, do jeito que esse Tarcísio faz, tá certo? Isso, para mim, é o maior autoritarismo. Isso é um ataque a um pilar da democracia, que é o direito de organização sindical, o direito de um sindicato existir. Porque é isso que eles querem demolir o sindicato. E não conseguem. O que é legal é isso, né? Porque a gente reinventa a roda, né? Que acompanha e muda, e transforma, e luta, se reinventa quantas vezes for necessário. Você vê, acabaram com a bônus de ponto na eleição. Melhor ainda, nós vamos para dentro da escola pegar o voto lá dentro. Não foi? Foi. Ficou mais democrático ainda, porque nós levamos as urnas lá, o professor vota no chão da escola. É o sindicato mais democrático que tem. Eu acho que da América Latina, não vejo outro modelo. Acho que um modelo de movimento social mais amplo tem o Morena no México hoje. E o partido também, que se iguala, talvez seja o Morena, né? Mas o nosso sindicato, a APUESP, ele é o mais democrático da América Latina. Todo mundo tenta inventar. A gente ouve falar de outros, mas tipo assim, eu vi outro dia um certo sindicato dizer, olha, a gente elege a base e depois escolhe o presidente. Eu falei, o meu sindicato, o presidente disputa o projeto de sindicato na base. Exatamente. É lá que a gente faz. Agora nós temos, por óbvio, por força da conjuntura, por entender que a nossa categoria não gosta de divisionismo, que a nossa categoria não quer que de nós batamos em nós mesmos, que nós temos que unir forças para bater contra quem quer acabar conosco, contra quem inventa avaliação de desempenho para nos demitir. Covarde, né? Quer destruir porque quer destruir a educação, quer desmobilizar. Exato. Então a categoria ela deu esse recado. Toda vez que ela votou cristalizando o voto. Olha, a Bebel fica com esse tamanho, você viu. Aí um dia eu chamei os caras, eu falei, peraí, vocês estão perdendo tempo. Porque o que está acontecendo, na verdade, é que vocês estão cristalizados num tamanho e nós no outro. E depois da pandemia, eles ficaram com medo, porque nós ganhamos mais força na pandemia. Sim. Porque durante a pandemia nós fizemos luta, apesar da conquistas pandemia. Muito importantes. Entendeu? Se a gente pensar de uma maneira pragmática, muitos professores estão vivos por causa das lutas, inclusive. O professor com comorbidade pode ficar em casa sem se expor a risco. Imagina o tamanho dessa conquista, historicamente. A gente colocar um professor na fase 1 da vacinação. São Paulo inaugurou e o governo do Bolsonaro, através do MEC, estendeu para todo o Brasil. Falou, não, os professores vão... Tem razão, é assim que tem que ser. Tem que ser, vai todo mundo para fase 1, porque eles não queriam ficar atrás do Dória, né? Mas não é porque o Dória foi bonzinho, porque o sindicato foi lá, brigou, meteu uma ação, fez a greve digital. Ontem eu até estava conversando sobre a greve digital, e aí a gente... Histórica, greve digital. E a turma falou assim, eu lembro que você falou, não tô vendo greve nenhuma, aquela ali, a Gabriela dizia,
Bebel, quando essa greve vai acabar? Falei, a hora que sair a sentença. A hora que sair a sentença, a greve acaba. Aí a hora que a juíza deu a sentença, eu falei, bom, a greve continua. Aquela, por mais uma semana, ela olhava debaixo do óculos, depois por mais outra semana, até saiu a sentença. Saiu a sentença, a juíza obrigou, primeiro, para voltar, primeiro colocar na fase 1 e volta só com condições, tendo EPI, afastamento, quer dizer, ter distanciamento entre as pessoas. O que a ciência pregava? O que a ciência pregava, né? Foi uma vitória gigante. Acho que foi a maior vitória durante a pandemia. Foi esta e foi um grande marco, né? E aí, nesse inteirinho, eu fiz uma pesquisa. Se a nossa chapa saísse sozinha versus os demais, ganharíamos com 80%. Na categoria eu fiz. Sabiam até o nome mais conhecido na categoria era o meu. Então eles não tinham como me quebrar mais. O sonho de consumo, você sabe, deles era me que arrebentar, porque tinha chapa fora Bebel, né? Teve um monte de achincalhamentos, mentiras, enfim, coisas, mas... Ataques, né? Ataques frontais até. Mas a gente enfrentou. Mas aí eles, acho que amadureceram e falaram, não basta. Ainda bem que foi uma turma, né, boa, uma turma que é mais ligada ao PSOL, né, um pessoal hoje que ajuda a construir. Estamos na Chapa Uma, devemos continuar na Chapa Uma, né, com unidade e tocar aí para que, né, a gente já tem 2 datas marcadas. Dia 23 nós vamos discutir, né, os professores que ficaram sem aulas, os adidos, também os categoria O, né? O fechamento do noturno, que já foi quebrado, né? A quarentena que a gente conseguiu. Veja, que absurdo, nós derrubamos uma 200ena numa greve contra o Alckmin. Virou quarentena, aí vem agora, eles inventam 3 anos. Eu falei, estão doidos, tá fora da lei, a 1093 não diz isso. Aí o próprio secretário executivo voltou atrás, falou, não, 40 dias. Mas tem que fazer o processo seletivo simplificado. Eu falei, ok. Quando você vai fazer? Em agosto. Eu falei, em agosto vai dar 200ena, não tem acordo. Não tem. César, pode meter na justiça. Ganhamos. Então, vai ser todo mundo que ficou sem aulas, tá certo? Vai poder participar de todas as atribuições e aulas. Nesse dia 23, você que é professor, professora, nós vamos debater essa pauta da atribuição, do fechamento do noturno, da reorganização que virou essa bagunça, né? E também no dia 25, nós vamos ter um encontro, e aí por subsede, a gente está até orientando que levem estudantes atípicos, pais atípicos, professores atípicos, porque o Vinícius me disse que ele tem um projeto de inclusão. Nós tivemos no Palácio, no dia 11, nós protocolizamos lá um pedido para que tenha um processo de inclusão, né, de fato, que garanta a presença de um profissional e um professor com formação especial para as pessoas com deficiência. Né? Não sei se você soube, mas Piracicaba esses dias teve um acidente com uma menina com epilepsia que não estava assistida. Né? Pois um ataque à beira da escada, não estava assistida, acabou caindo, sofreu um acidente grave. Né? Não tem o que discutir. Não tem o que... É uma questão de direitos humanos isso, entendeu? E essa questão do... Qualquer tipo de deficiência, ela tem que ser atendida, porque as pessoas estão centradas no autismo. O autismo é mas tem TDAH, tem outros tipos de deficiência que precisam ser atendidas. Se tem essa diversidade, por favor, vamos pensar. Eu disse para ele, desmembra a classe, vamos desmembrar, vamos lá, vamos ver quantos alunos tem aqui. Então fica um professor
mais um especial, mais um funcionário, aí nós vamos conseguir resolver. Do contrário, é coisa para inglês ver. Então, vamos ter esse debate, né? E mais que isso, vai ter luta. Dia 6 de março, olha, pessoal, pelo amor de Deus, é importante o seu salário, mas vamos fechar a escola esse dia. Esse é o dia da luta. Esse é o dia que o governador ele tem que sentir que está tudo errado na educação do Estado de São Paulo. Que não tem ninguém satisfeito. Não tem ninguém satisfeito, tá? Ninguém. Os pais estão conosco, os segmentos todos estão conosco, porque eles entendem. Então, dia 6, inclusive a gente vai fechar até com ato show. Você fala, mas é motivo? Não, nós queremos artistas nos apoiando. A gente já tem um que já é apoiador nosso, que é o nosso querido Paulo Betti, que a Globo agora... Eu falei, agora perdemos, agora colocaram na novela, perdemos o Paulo Betti, porque ele tem exclusividade, ele não vai poder... Participar. Mas senão ele estaria conosco, como teve no ato de 8 de janeiro, né? Então, o Paulo Betti tem sido uma figura importantíssima para nossa luta, né? Para nossa luta e para garantir que os atores, eles estão do nosso lado, eles apoiam os professores, apoiam a escola pública, eles entendem que é o filho da classe trabalhadora tem que ter escola pública de qualidade. Os merchandising que aparecem na televisão fazendo menção a todas essas coisas querem dizer o quê, né? É isto, é o que acontece no nosso dia a dia. Ninguém fala em criar uma escola cultural com premissas de promoção de arte, de teatro, de belas artes, né? Não. Ninguém fala disso, Ninguém né? Só fala. a escola cívico-militar. Só militar. Bebel, continuando, mas já caminhando para o nosso encerramento dessa deliciosa conversa, o que a gente pode esperar de luta para esse ano, para a POS? O que a gente tem pela frente? A central é essa, dia 6, e eu acho que a gente vai ter vitória, tá? Eu sempre falo assim, é luta de gigante, gente. Mas tem uma luta, ela tá na LESP. É o projeto 1316, 2025, professor, mais um ataque para nós. Só vai para a LESP, o governador só manda para a LESP coisa que é para o professor dançar. Ou retira 5% da educação 11 bi, ou retira a nossa carreira, que foi a política de subsídio, ou inventa reforma administrativa, agora outra reforma administrativa. Esta vai atacar diretamente e vai institucionalizar a avaliação de desempenho, dando total comando para os diretores de escola. E eles, diretores, também passarão por avaliação de desempenho, né? E pegam várias leis complementares, né, todas elas, e alteram todas para fazer de novo, né, esse saco de maldades aí para nós. Então, nós estamos mandando para as subsedes, nós vamos mandar para casa dos professores também um material bem didático, nós vamos perseguir perseguir não é o nome, mas estar aonde o governador Tarcísio estiver. Acompanhar de perto. Nós vamos, de fato, onde ele estiver, nós vamos olhar a agenda e lá nós vamos dizer para eles, retira isso ou o deputado que votar não vai votar, né? Ou uma coisa ou outra, né? Se ele não retirar, eu acho que a responsabilidade está na mão dos deputados. Mais uma vez, os deputados vão ferrar os professores? Mais uma vez, eles vão nos jogar lá pro buraco? Professores, alunos, o Estado de E daí uma forma dizem geral. que a educação é prioridade? Que eles defendem a educação? Não aceitamos, tá? Então, são meus pares, são pessoas que... Mas eu tenho certeza que tem deputados e deputadas que têm senso de responsabilidade. Sim. É um ano eleitoral, eles não fiquem pensando que vão se esquecer, que não esquece não, porque o Rocieli enfiou o subsídio para votar no ano eleitoral e quem dançou foi Dória.
O Dória não, o Rodrigo Garcia que Sim. ficou no lugar do Dória. Sim. Que acabou ganhando, nós ganhamos de presente o Tarcísio, que veio lá do Rio de Janeiro e se tornou governador do estado de São Paulo, né? Então, veja bem, essa é a luta que nós vamos ter para frente. Esse é o grande desafio, mas tenho certeza que com a força da categoria nós vamos conseguir convencer os deputados para que eles não votem favorável a esta matéria. Aí, como coordenador de subsede também, Bebel, eu peço e tenho que dizer para os professores, né? A gente precisa de cada braço, de cada professor. Essa luta é coletiva, só a gente estando presente, só a gente se esforçando, botando a cara, que a gente vai conseguir mostrar o nosso descontentamento. Se a gente fica em escola reclamando, atribuindo a responsabilidade da luta para outras pessoas, depois a gente não pode reclamar das consequências. Sim. Então é vital, a nossa categoria precisa estar junto com o sindicato, nossa categoria precisa estar na rua, né? Precisa demonstrar de fato que acredita, porque se fica na escola por razões qualquer, a sociedade não está vendo, né, a insatisfação do professor, ela não está acompanhando. A gente precisa conversar com os pais, a gente precisa conversar com as lideranças, a gente precisa estar nos espaços mostrando a nossa dura realidade. As dificuldades que nós temos na nossa carreira, isso precisa ser discutido de maneira aberta, de maneira pública. Não é em sala de professor que a gente vai resolver nossos problemas, né? Não é. Bebel, continuando aqui só para outro assunto também importante, eleições para presidente, deputado, senadores, deputados estaduais. Qual que é a sua visão desse cenário que a gente tem para enfrentar agora em 2026? Quais, assim, os caminhos, quais as nossas pautas de luta, o que a gente tem que estar atento? Então, o grande desafio vai ser, a gente sabe de tudo que o presidente Lula entregou, o presidente Haddad, o ministro Haddad também, mas a gente sabe que ainda eu não vejo esse sentimento de agradecimento nas ruas, eu não vejo, né? Eu acho que nós temos que trabalhar muito aí. Então vai ser, se 89 foi difícil, 2002, se o ano para 2022 foram eleições, 2014 foi, 2022 foi, esta muito mais difícil, porque o olhar internacional está aqui dentro, mas os segmentos, olha, eu estou preocupada. O Flávio Bolsonaro colocou o nome dele não faz muito tempo, pouco mais que um mês. Já está quase uns 5% de diferença do presidente Lula. Por óbvio, não começou o processo eleitoral. Então, não estou jogando para baixo, estou dizendo para nós que queremos um Estado democrático que fiquemos atentos, tá? Não serão eleições fáceis. Nós teremos que ter aqui um candidato a governador do estado de São Paulo, né? E nós temos que também ter uma bancada de deputados estaduais, né? Eu sou pré-candidata à reeleição, né? Estou deputada e pré-candidata à reeleição, mas também precisamos, sobretudo, uma bancada de deputados federais e deputadas, né, do campo progressista, porque você não pode nem dizer que só porque não dá, vai ter que ser do campo progressista, né? Assim como a gente vai ter que ter também uma bancada de senadores e senadoras. Para garantir governabilidade. Senão acontece isso que o presidente Lula enfrentou. Então, você está dizendo que a gente tem que estar atento, que a gente conhece agora o que pode acontecer se a gente não fizer o trabalho bem feito. Exatamente. Se a gente não olhar com atenção e não fizer isso de uma forma responsável, sincera e forte. Sim. É isso. É isso. Bebel, eu de antemão já quero agradecer o tanto que você tem ajudado o Rio Claro. Aqui na subsede você de fato está sempre disposto a ouvir as nossas necessidades, tanto na LESP quanto na PUESP, tanto no mandato de deputada quanto na presidência. A gente fica muito grato e se sente muito seguro tendo você nessas posições. A gente se sente de fato representado. Em especial agora, a gente teve algumas semanas atrás uma tentativa do governo local, da prefeitura de, na verdade, perto de uma privatização, na verdade, de entregar a gestão, a limpeza das escolas para a iniciativa privada. A gente fez um chamamento público e eu corri para você lá
O Dr. César fez, né? E a Bebel conseguiu que o APOESP, através do Dr. César, conseguisse lá uma liminar para suspender esse processo de entrega. Me ligou e eu fiquei feliz, não sabia como agradecer. Aí, pessoal, o William conseguiu uma vitória aqui para Rio Claro, viu? Parabéns. Bebel, obrigado pelo seu apoio, pela presença do seu mandato em Rio Claro nas nossas demandas. A gente precisa muito da sua atuação, ela é muito importante. A gente conhece seu trabalho, sua luta, seu esforço. É inspirador ver que você está percorrendo o Estado, indo para os movimentos populares, conversando com as pessoas. É impressionante, a gente se sente inspirado em ver o tamanho da sua luta, né? Como você entregou sua vida para a causa de servir e atender a população. É um exemplo brilhante, um exemplo significativo de servidora pública, de mulher, de militante. Então a gente precisa, de fato, de você cada vez mais perto, cada vez mais presente em Rio Claro, para a gente poder inspirar outras pessoas, para a gente continuar mantendo aqui a combatividade, para manter assim, a educação pública gratuita, de qualidade, para a gente conseguir valorizar funcionário público, de fato. Então, muito obrigado, Bebel. Muito obrigado por toda essa sua dedicação, por essa luta. Não precisa ser alguém muito próximo de você para reconhecer, para ver esse seu esforço. Então, de fato, assim, parabéns. A gente está falando da presidenta Dilma, salva devidas proporções, você não deixa nada a desejar para a nossa região, Bebel. Você é a nossa guerreira, uma mulher em especial, forte, e a gente conta com você. E a gente também, o PodPro, a subsede de Rio Claro, a TV Cidade Livre, a gente está de portas abertas para você. O que você precisar, passando por Rio Claro, a gente vai adorar te receber e conversar e bater esse papo gostoso. Muito obrigado pela generosidade, por esse tempo, um sábado de carnaval, quase 10 horas da noite, ter disposição de sentar aqui e bater esse papo delicioso comigo. E fica o convite para outras voltas. Assim, a gente vai adorar te receber, trazer outras pautas, ampliar nossa discussão. E meus parabéns pela pessoa que você é. Eu que agradeço, William, agradeço também a oportunidade de estar aqui com você. Você tem se mostrado uma liderança importante aqui em Rio Claro, né? Veja, você pegou uma subsede que você não estava dirigindo, no fim teve que ir dirigindo, né, com o carro andando, mas está aí de pé. E nós vamos ter que fazer muito essa luta, agradecer o espaço que você garante aqui no PodPro, né? Também na TV Cidade, que vai repercutir essa entrevista, né? E me colocar à disposição, porque é isso que um servidor do povo tem que fazer, é se colocar à disposição da população, né? E não pode ter dor no dedão do pé, não pode ter fome, porque quem entra como diz minha mãe, com a sabedoria popular dela, né? Quem entra na chuva é para se molhar, né? E eu saio molhada com dignidade, viu? Adoro. Molhada por causa do calor, mas muito delicioso o debate, e eu acho que é até um relax, né? Para a gente que está o tempo todo aí com muita dureza e não deixa as ideias andarem um pouco, né? Sem tanto freio, né? Eu acho que isso é muito importante também no diálogo e também no convencimento até das pessoas. A gente não tem tempo de falar tanta coisa que é necessário falar. Às vezes até para chegar e entender por que a pessoa tem ou é de certa maneira, né? É isso. Muito obrigada. Para encerrar, eu queria uma última pergunta. Que sonho falta realizar, Bebel? Qual é o seu sonho que você acha que está na listinha que precisa acontecer logo? Meu sonho? Bom, dizem que as pessoas sonham em plantar uma árvore, não é isso? O que mais? Escrever um livro. Ter um filho. A Manu eu já tenho. Sim. De certa forma, o livro eu tenho minha tese de mestrado. Sim. A árvore eu já plantei muita na escola, que a gente era obrigada não, no dia da árvore a gente plantava, né? E planta, sim. A gente até tirou o dia
plantar árvores, né, que faça a emergência. Acho que o meu grande sonho mesmo é ver a escola pública do Brasil revolucionada e estruturalmente falando, com os professores de cabeça erguida, né? Com dignidade, com salários, estudantes, uma escola aberta, feliz, que acolhe, que, enfim, que diz, olha, essa é minha... Né? E eu tenho certeza que esse sonho é o sonho, né, de muita gente que ir para... O Tarcísio diz que ninguém precisa ir para a universidade, mas ele não abre mão disso para o filho dele. Mas eu quero que aqueles filho e filha da classe trabalhadora que queira ir para a universidade, ele tenha a oportunidade de ir. Não o contrário, não ir porque não teve dinheiro. Não, ele quis ir. Mas se ele foi por escolha dele, né, é diferente de você dizer, eu não fui porque eu não tive dinheiro, ou eu não fui porque eu não quis ir. É diferente. Bem diferente. Então, essa é a oportunidade que a gente quer deixar para a estudantada e para os professores. Legal. Obrigado mais uma vez. Esse é o Pod Pro, um programa da subsede da PUESP de Rio Claro. A gente é filiado da CUT, da Central Única de Trabalhadores, a gente é filiado da Confederação dos Trabalhadores da Educação. A gente também é uma realização da TV Cidade Livre. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da professora Bebel, convidar você a curtir, seguir as nossas redes sociais, participar, interagir, trazer sugestões de novas entrevistas, e é isso por hoje. Agradecendo mais uma vez, e a aula acabou. Acabou a aula, né?